TVC, a TV do Correio da Manhã. Boa tarde, pessoal. Mais um programa Fala Doutor. E hoje eu vou entrevistar a minha amiga, doutora Mariana Silveira. Obrigado, Mariana, pela disponibilidade de estar aqui com a gente. Muito prazer estar aqui, Luiz. Muito obrigado pelo convite também. Eu que agradeço. Fala um pouquinho para o pessoal de casa sobre você, Mariana, sobre a sua especialidade, seu trabalho, conta um pouco. Obrigada. Esse ano me dei conta que vai fazer 16 anos que eu me formei. Passa muito rápido, né? A gente nem vê passar. Eu fiz clínica médica primeiro, depois fiz terapia intensiva e ao longo do caminho dividi a terapia intensiva com a geriatria, né? Há 10 anos eu fiz residência de geriatria e vim me dividindo um pouquinho nas duas especialidades. Esse ano é que eu decidi ser exclusivamente geriatra. Obviamente que o que a gente aprendeu a gente traz junto, né? Mas hoje eu divido meu tempo entre atendimento no consultório, domiciliar e na minha moradia para idosos que eu tenho em Petrópolis. E hoje você abraçou a geriatria como a sua especialidade de se dedicar cada vez mais, né? Muito bom. E dedicar para idoso é como se dedicar para uma criança. Tem que cuidar com muito mais do que somente um adulto quando chega com vários problemas, né? Porque o idoso tem uma peculiaridade igual uma criança tem, não é isso? Luiz, eu descobri no primeiro dia da residência que geriatria não era simplesmente a clínica do adulto mais velho. Exato. É exatamente o oposto, na verdade. Quando a gente é adulto jovem, a gente vai ao médico com uma dor na barriga. E aí, então, o médico olha para aquela queixa e destrincha aquela queixa. Hoje, o paciente idoso, quando chega no meu consultório, às vezes a queixa, o que motivou ele levar lá, não é a prioridade. Então, eu já descobri desde o primeiro dia que, como a gente fala na medicina, a queixa principal não existe. O que a gente faz é uma revisão de todos os sistemas, todos os sintomas e descobre o que é prioridade. Então, o atendimento do paciente idoso é completamente diferente do adulto. Tem muitas outras peculiaridades. A gente ouve falar muito da questão de dose para idoso, né? A questão que é uma dose diferenciada, principalmente para o idoso de idade mais avançada, que a gente tem o termo de idoso frágil, não é isso? Isso. Além da dose, desculpa. Um pouco, eu peço desculpa. Um pouco o pessoal de causa esse termo idoso frágil, né? Porque às vezes eles vão achar que a gente está chamando que todo idoso é frágil, mas não é, né? Perfeito, perfeito. Antes eu vou só chamar a atenção porque você falou da dose, porque também é uma questão bastante importante, assim. Muito mais do que a dose, o que a gente precisa ficar muito atento com o processo de envelhecimento, e principalmente quem cuida de um idoso, são com a quantidade de medicamentos que a gente vai acumulando ao longo do tempo. Então, a gente, com o passar dos anos, vai ao cardiologista, ao endocrinologista, ao gastroenterologista, e cada médico, olhando para a sua área específica, o que está correto, pode dar medicações específicas. Acontece que a geriatria olha para isso com muita atenção, existem muitas interações medicamentosas, e aí eu vou dar um exemplo claro. Às vezes, o idoso chega no meu consultório com 5 medicações e muitas vezes a quinta está tratando o efeito colateral da terceira, da segunda. Às vezes a gente tira um medicamento e a gente tira uma escada de efeitos colaterais que diminui a quantidade de medicamentos e melhora muito a qualidade de vida. Então é bastante importante que a gente tenha um médico, aí eu vou puxar a sardinha para a minha especialidade, alguém para organizar o todo, né? Porque não é raro chegar no meu consultório 2 remédios com nomes diferentes que fazem exatamente o mesmo efeito. Então isso é bastante importante. E além disso, para falar um pouquinho da síndrome de fragilidade, para ser simples assim, o que frágil não é o que a gente olha e julga socialmente como frágil. Às vezes, uma pessoa, um idoso mais magro, é menos frágil do que alguém que pese mais. Por quê? Porque a fragilidade tem a ver não só com a quantidade de músculo, que isso é importante, mas também com a força. A gente mede o idoso frágil por medidas, né, que a gente faz no consultório, mas principalmente pela quantidade de força. A gente tem um aparelho que se chama dinamômetro, em que a gente mede a força do idoso.
Frágil é quem tem um nível de corte abaixo, né? E que a gente considera como frágil. Frágil está muito mais suscetível a ter mais doenças ou complicações de doenças comuns, por exemplo, uma pneumonia, né? Sim. Pneumonia não tem a ver, as complicações não têm a ver com a idade. Às vezes, 75 anos passa bem, e os mesmos 75 anos frágil complica muito mais de uma infecção comum. Eu atendo muito idosos, né? Acho que uns 50% do meu número de pacientes. E você falou sobre a questão de músculo. Muitos acompanhantes me perguntam qual exercício meu pai, minha mãe deve fazer. E eu sempre recomendo musculação. Perfeito. E quando eu falo musculação, eles me olham com uma cara, mas musculação com 80 anos? Então agora vocês vão ouvir a especialista em geriatra falar sobre isso. Essa recomendação da musculação para o idoso, não está correta, Mariana? Corretíssimo, e eu fico ainda mais feliz que a gente possa falar isso juntos, porque no meu consultório fala assim, mas meu cardiologista não vai deixar eu fazer musculação, né? Porque o grande medo da musculação, muitas vezes, é pro coração, né? O medo que vem aí culturalmente, mas quanto mais a gente estuda, mais a gente aprende que a atividade física de força, de resistência, que ganhe músculo, melhora a qualidade de vida, melhora o que a gente chama de funcionalidade, que o que eu falo é a gente fazer ou mandar na nossa vida até o último dia, se for possível. Isso é funcionalidade, né? A gente poder ter independência. E até a gente está descobrindo ao longo do tempo que a quantidade de músculos e a força melhora a cognição, melhora o cérebro, né? Então, sim, a atividade melhor para o idoso é musculação assistida, né? Com um profissional que possa acompanhar. Sempre com um profissional acompanhando. A gente E só com indicação recomenda. médica, E com indicação exatamente. médica. Dentre dos idosos, quais são as patologias assim, que você vê mais? A gente também sabe da saúde mental, né? O idoso sofre muito de saúde mental, até porque, às vezes, não tem uma rede de apoio de outros familiares, acaba ficando morando muito sozinho, ou perde, né, a sua companheira de longa vida. A saúde mental é a maior das patologias ou tem outras que aparecem muito no consultório? Assim, a gente tem muitas doenças comuns do envelhecimento e principalmente pensando que a gente está de fato envelhecendo, né, ou vivendo mais. Então, as doenças mentais ou as doenças cognitivas as neurodegenerativas têm aparecido mais também. A gente precisa olhar isso com muita atenção, inclusive preventivamente, de novo, fazendo atividade física, que é uma coisa bastante importante. Mas sim, as doenças cognitivas são bastante comuns com o envelhecimento, outras doenças motoras, como a osteoartrose, mas eu queria chamar a atenção exatamente para o que você está dizendo, porque uma doença muito subnotificada ou subdiagnosticada, porque a maioria das pessoas não dá atenção, é depressão no idoso. E aqui eu chamo bastante atenção porque a gente tem um alto índice de suicídio nos idosos e que ninguém sabe ou ninguém fala sobre isso. Muitas vezes as famílias escondem porque ainda tem um tabu da doença mental, ainda tem um tabu da depressão, ou às vezes, porque isso que você disse, outro dia eu escutei uma frase que é infelizmente verdade, a solidão é inerente ao envelhecimento. E sim, quanto mais jovem a gente mais cercado de amigos e é muito mais fácil a socialização. Com o passar dos anos, isso se perde, né, com mais facilidade e leva, assim, à depressão, à ansiedade, a doenças que muitas vezes a gente não enxerga no idoso. Exatamente. A solidão vai cada vez mais, né? E você às vezes acha que é por a pessoa ser idosa, você acha que ela está quietinha, mas pode ser o sinal da depressão já apresentando. Eu fui num evento aqui em Petrópolis, no Conselho Municipal de Idoso, e teve uma representante de idosos lá da UERJ, e ela falou uma frase, e eu vou até te pedir para você falar sobre isso. A gente fala, ser idoso é diferente de ser velho, né? E ser velho é diferente de ser idoso, porque é mentalidade, né? Porque hoje o idoso de 60 anos não é o mesmo idoso de 60 anos há 40 anos atrás, não é? Sem dúvida. E por isso até que eu vou contradizer só uma coisinha que eu falo sempre. Eu acho que no Brasil a gente pede muitas desculpas quando a gente usa o termo velho e tal. Velho é xingamento, né? Isso é muito ruim. Eu acho que a gente precisava desconstruir isso um pouquinho mais. Às vezes, meus filhos que falam, minha mãe sempre fala que cuida de velho. E eu uso velho com a boca cheia de um orgulho danado. Por quê? Porque eu acho que a gente pede desculpas, tem eufemismos demais para a palavra velho.
Idoso, eu acho que sim, hoje em dia pessoa idosa, né, que é o termo mais correto para a gente usar, porque é exatamente isso que você disse. O corte hoje que a gente tem 60 ou 65 anos para pessoa idosa, muitas vezes a cabeça não, o corpo hoje, felizmente, né, a gente está cuidando muito mais, e o que não era o que minha avó fala, que quando ela era criança, que uma velhinha de 65 anos era Exatamente. muito velhinha, né? Hoje em dia já não é mais assim. Mas assim, eu acho que terceira idade, melhor idade, a gente vai pedindo muitas desculpas. Eu acho que se a gente falasse sobre ter os velhos mais por perto, ter as pessoas mais velhas trazendo experiências, eu acho que a gente pensaria mais no idoso de forma mais concreta, assim. Até de políticas públicas, né? Sem Porque é o que a dúvida gente nenhuma. precisa hoje. Como você falou da questão da solidão. Se você não tem onde ele conviver com outros idosos, ter acessos, você acaba não dando oportunidade para vencer essa depressão, né? Com certeza, a socialização muda muita coisa, assim, muda muito. A gente não dá a devida atenção à socialização. Idoso em casa, eu costumo brincar que em Petrópolis a gente tem muito idoso subutilizado, mas muito, muito. Porque tem muita gente dentro das suas casas fazendo nada, que poderia estar socializando, contando experiências, trazendo o que sabe. E junto também com a idade avançada, você também deve pegar muito isso, é a questão da paliatividade, né? Sem dúvida. Que chega na terminalidade da vida, que hoje também, graças a Deus, está tendo uma audiência maior até no país, na parte pública, que está vindo até do Ministério da Saúde. Espero que a gente seja abençoado em Petrópolis de ter um hospital paliativo, porque é o fim da vida, não é isso? Mas isso é muito legal da gente conversar, porque eu estava pensando hoje, vindo para cá, que eu faço bastante isso da vida, né? E às vezes as pessoas simplesmente não sabem. Vou te dar um exemplo claro, assim. Na semana passada eu cuidei do fim da vida de alguns pacientes que optaram por estar em casa e morrer nas suas próprias casas, o que é absolutamente evolução natural da vida, né? A gente nasce e a gente morre. Eu tenho uma filha de uma paciente que há algum tempo, de um paciente que faleceu comigo, ela usou uma expressão bem interessante. Ela falou que eu sou parteira ao revés. É mais ou menos isso, assim. A gente cuida com o mesmo respeito do processo de ir da mesma forma que a gente deveria, né? Deveria cuidar da mesma forma, da forma que a gente nasce. Porque é um processo natural da vida, né? Claro. E a gente tem conseguido olhar para isso com mais clareza. Acho que a gente precisa trazer isso mais, precisa entender que existem limites. E o cuidado paliativo nada mais é que cuidar do sofrimento. Cuidar de qualquer coisa que gere dor, cuidar do próprio sintoma. Eu brinco com os meus pacientes que deixa o oncologista, por exemplo, cuidar desses nomes de doença e remédio feio que a gente cuida dela. É mais ou menos isso. Muito bom, muito bom. Pessoal, terminamos o primeiro bloco, voltamos já já no segundo bloco. Fiquem aí, não saiam. Você já pensou sobre o que é ser petropolitano? Ser petropolitano é viver a história e viver na história. É tratar Dom Pedro II e a Princesa Isabel como vizinhos, ter uma natureza incomparável e ter um ar serrano que os turistas adoram. É também, às vezes, ter todas as estações do ano em um só dia. Ser petropolitano é se emocionar com os corais e marchar com as bandas marciais. É enfrentar o trânsito na subida da serra e reclamar do pedágio. É comemorar os gols e, às vezes, sofrer pelo serrano. Ser petropolitano é ser resiliente, ser solidário. Ser petropolitano é amar esta cidade imperial, na qual nascemos ou escolhemos para viver. Correio Petropolitano. O jornal que tem no seu nome o orgulho de ser petropolitano. Todos os dias em uma banca perto de você. Petrópolis, uma cidade histórica que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br.
Pessoal, voltamos para o segundo bloco comigo, doutora Mariana Silveira, geriatra. Mariana, no primeiro bloco a gente estava falando sobre a questão, né, do nome velho, idoso e da socialização. E muitas das vezes o idoso, acima de 60 anos, já está fora do mercado de trabalho. Na verdade, bem antes, né? O adulto acima de 50, muitos locais já é considerado. E você falou muito bem, tem muito velho ou idoso dentro de casa que poderia ser utilizado, né? E isso também traz a socialização dele, traz a questão para combater a depressão, a ansiedade, né? Você enfrenta muito isso, que a pessoa procura, fala, não tenho mais condição de trabalhar, porque ninguém mais me quer. Deve ouvir muito isso, né? Muito. Hoje eu escutei de um paciente isso. Ele falou, o velho, né? As pessoas olham pra gente com uma... E ele tem, pra mim, muito jovem. Ele tem 70 anos, né? Olha só. E aí, pra mim, é muito jovem. Ele falou, mas olham pra gente com muita indiferença. Ele estava falando exatamente isso. Ele trabalhou como Papai Noel durante longa parte da vida. E ele falou que hoje, mesmo sendo como Papai Noel, as pessoas já não querem mais ele por estar velho. Isso você pode imaginar em outros trabalhos que não remetem ao velho, né? As pessoas não contratam, infelizmente, e acabam saindo do mercado de trabalho muito cedo, né? De novo, voltando para casa, ficando mais sozinho, mais sem ocupação. Isso leva a doenças mentais, com certeza. E agora eu vou te fazer uma pergunta. Você é proprietária da clínica Voana, né? Que é uma casa de permanência para idosos, não é isso? Sim. Muitas das vezes os pacientes falam assim, meu pai, eu não estou tendo condições mais de cuidar dele em casa, eu não tenho mais condições de dar o suporte, né? Não só da logística toda, ou porque não tem uma rede de apoio, e muitas das vezes ficam com medo, se sentem com aquele de ser criticado pela sociedade por achar que está abandonando o seu pai, sua mãe, sua avó, que às vezes mora. Conta um pouco da sua clínica e conta sobre essa história, se você ouve muito isso. Até para desconstruir isso para o pessoal de casa. Ainda tem muito preconceito, né? A gente precisa conhecer mais, levar as pessoas para conhecerem as instituições. A gente chama instituições de longa permanência, né? O que antigamente a gente chamava de asilo ou casa de repouso. E eu costumo brincar que tudo que eu não quero ter é casa de repouso, que os meus idosos não ficam em repouso, né? Porque a gente promove socialização, atividades integrativas, estímulos cognitivos. Quando a gente abriu a Voana, a minha ideia era abrir um centro de convivência, né? Um centro-dia, programa do SUS, inclusive, porque eu fiz residência na UERJ e lá eu fiquei encantada com esse programa, que é o idoso passa o dia e volta para casa à noite no horário que a família já está de volta, porque cuidar é muito complexo. Queria lembrar também, só fazendo um parêntese, que a geriatria usa bastante um termo hoje em dia que se chama geração sanduíche. Não sei se vocês já ouviram falar sobre isso. Mas as pessoas hoje estão envelhecendo, mas ainda com atividades bem, né? Tá bem fisicamente para exercer atividades, tanto laborativas quanto nas suas casas. Sim. Então, hoje uma pessoa de 60 anos tem que cuidar do pai, mas muitas vezes ainda cuida do filho e até dos netos e trabalha. Então, essa pessoa não tem mais a disponibilidade, igual tinha antigamente, do seu pai estar com 70 anos, você com 50 já parando de trabalhar e ficava ali para conseguir cuidar dele. E além disso, hoje, a gente precisa entender que o envelhecimento não é mais o mesmo, né? Como a gente vinha dizendo. As pessoas envelhecem, mas ainda querem socializar, ainda querem companhia, ainda querem conversar sobre estar perto dos iguais, como me disse uma moradora outro dia. Ao longo do tempo, lá na Voana, a gente entendeu que também precisava abrir para moradia, foi um pedido, e a gente está bem feliz, né? A gente tem uma unidade nas Duchas, que está com as vagas cheias, e a gente acabou abrindo uma segunda unidade em Correias. E cada dia é um trabalho de formiguinha. Eu costumo dizer que a Voana tem uma obrigação de educação e saúde para mostrar que não existe mais aquele depósito de idosos como infelizmente já existiu no passado. Hoje a gente tem muita atenção para que socialize, para que melhore. As nossas visitas são abertas, né? Você pode ir lá visitar o seu pai, o seu avô a qualquer momento. Então, como se morasse de fato numa casa coletiva e que tivesse todas as atividades, as refeições. E, no geral, é muito gratificante quando a gente escuta das famílias e que meu pai só melhorou desde que chegou aqui. É muito, muito bom mesmo. É o que a gente sempre gosta de ouvir, né? É o que a gente quer ouvir. Conta um pouco mais o que o idoso que fica, o que ele faz lá na casa, na clínica Voana.
Além de ter todas as refeições muito mais balanceadas, né? Porque a gente tem 2 nutricionistas, tanto a nutricionista da produção quanto a nutricionista clínica, que aí vai olhar para aquilo que a gente estava dizendo, a alimentação do tipo que a gente não vai perder massa muscular, que vai promover funcionalidade, que vai evitar o risco de quedas. Além disso, a gente tem várias atividades, tanto com os cuidadores de idosos no dia a dia, palavra cruzada, estímulo cognitivo, bingos, que eles gostam muito, recreativos, até as aulas do professor específico, né? A gente tem aula de dança, tem aula de artesanato, então uma grade completa de atividades que a gente tem um leque de possibilidades e o idoso pode escolher também o que ele quer participar. A gente tem tanto moradores com algum quadro cognitivo, algum quadro demencial em suas várias fases, ou até em Correias a gente tem uma moradora, 105 anos, completamente autônoma, independente, cognição preservada, que passa o dia costurando. Ela diz que televisão não dá futuro, então ela passa o dia no ateliê costurando e é muito, muito gratificante ver alguém escolhendo estar com a gente, né? Isso é muito legal, muito legal. Você falou sobre demência, né? E muita gente também traz, eu tô achando que o meu pai tá ficando com Alzheimer, porque tá esquecendo. Mas eu pergunto assim, você esquece? Você não esquece nada? Não, a gente esquece. Você não esquece onde botou a chave, já estava botando seu pai. Quais são os possíveis sinais que a pessoa que está em casa pode suspeitar que o seu idoso está tendo uma suspeita de demência senil ou até um Alzheimer? Excelente pergunta, porque é bem natural que as queixas de memórias, inclusive as mais comuns, que qualquer um de nós tem, comece a ser muito preocupante com o envelhecimento, porque as doenças degenerativas, as demências, dentre elas o Alzheimer, que é o mais comum, né, o mais prevalente, realmente acontece nessa faixa etária. Mas não é toda doença da memória que, de fato, é um quadro demencial. Uma coisa que resgata um pouquinho do que a gente falou no primeiro bloco é que depressão causa muita alteração de memória. Tanto causa que a gente costuma dizer que é uma demência tratável. Porque quanto mais precoce a gente diagnosticar a depressão, a memória pode melhorar e para de ter demência, né? Uma demência tratável. Toda queixa de memória muito persistente merece ser avaliada por um médico. Por quê? Porque quanto mais precoce a gente identificar e tratar, se de fato for um quadro demencial, as medicações que a gente tem disponíveis hoje para tratamento só têm efeito em fases iniciais precoces. Mas principalmente aquela alteração de memória que atrapalha a gestão do dia a dia. Por exemplo, está esquecendo de pagar a conta, está esquecendo de tomar suas medicações que sempre tomou. Ou então uma característica que é bem importante são as monotonias. Por exemplo, minha mãe sempre fez um cardápio variado e agora ela só faz arroz, feijão, carne moída, todo dia. É porque já não é mais tão simples fazer coisas mais rebuscadas, então ela acaba optando por uma coisa que sai mais fácil. Ou então a mesma roupa todos os dias. Então são coisas sutis que tem que acender um alerta que deve levar para a gente fazer a investigação. Que é muito diferente de um esquecimento casual. É muito diferente daquela coisa que a gente faz toda hora. E o que eu ia fazer? Vou voltar lá atrás, né, para lembrar o que eu ia fazer. Isso já não é sinal de demência. Isso já não é sinal de demência. Porque muita gente chega falando sobre isso. Com certeza. E o que a pessoa de casa, né, a gente ouve falar muito em revistas, né, quem às vezes aparece no Instagram, você abre e sai um monte de coisa sobre exercícios para memória. O que a pessoa pode ajudar para melhorar? Que realmente tem, muito legal. Excelente. A gente fala muito sobre palavra cruzada, né? Ou então fazer joguinhos comuns. O que mais ajuda a gente a estimular o cérebro é aprender coisas novas. Não é tão simples quanto a gente gostaria, né? Porque em qualquer fase da vida a gente sabe que, eu queria aprender francês. E aí é difícil até que se comece, mas a grande verdade é essa. Quanto mais coisas novas a gente aprender, e aí para o idoso o que eu geralmente sugiro muitos não sabem ainda mexer no celular, por exemplo. E se pegar, gosta. Meu avô teve Facebook muito antes de mim, assim. Então, se pegar, acaba gostando, gosta do Instagram, aí descobre uma forma de encontrar o primo que mora lá, não sei onde. Então, isso gera conexões novas no cérebro e cria reserva para que, caso a gente tenha alguma alteração de fato de uma doença, como a doença de Alzheimer, a gente às vezes passa despercebido, porque o cérebro já tem meios de controlar. Então, para ser simples, aprender coisas novas é o melhor estímulo cognitivo. Então, experiências novas
Exatamente. E socialização E ajuda socialização. muito também. Agora, uma pergunta que eu tenho certeza que o pessoal de casa deve perguntar e o pessoal acha que é tabu. A parte sexual no idoso, tem muita procura? Muito mais do que as pessoas acreditam. Não é verdade? Tem Porque muita. Eles acham que a pessoa já está idosa, não pode mais ter relação. Exatamente. Ainda tem muito tabu, inclusive no consultório, mas cada vez mais, felizmente, as pessoas estão conseguindo chegar lá falando disso. Até porque existe, é verdade, que o homem e a mulher caminham de formas diferentes na sexualidade. Então, não é raro eu ter os dois serem meus pacientes, e o problema do casamento é esse. Muitas vezes o homem quer e tem problemas, algumas disfunções eréteis, e a mulher, muitas vezes, a libido diminui demais no pós-menopausa. Tudo isso é muito bem tratável e conversável, né? Então, às vezes, a gente intervém com medidas simples e até abre espaço para isso acontecer e devolve, inclusive, alegria, né, naquele casamento e tal, de longa data. Isso é muito importante, é uma pergunta que eu sempre faço no consultório, porque as pessoas têm muita dificuldade de trazer. E te digo mais, os filhos têm ainda mais dificuldade de ouvir, que os pais ainda têm atividade sexual ativa. Acredito. Mariana, infelizmente nós já estamos acabando. Foi muito bom. Só tenho a agradecer, foi excelente. Vou pedir para você passar seu telefone, falar sobre a clínica, endereço, telefone também, para quem quiser procurar, para poder marcar com você. E lá levar seu idoso para a Clínica Voana, que eu recomendo. É excelente. Muito obrigada. Dizer que a gente tem tanto a parte da convivência, né, de passar o dia e voltar para casa, quanto a moradia hoje. O nosso Instagram é @clinicavoana. E também pode me seguir lá no Instagram, que todos os dados estão lá. Hoje o meu consultório é no Pátio, Petrópolis, né? E também faço bastante atendimento domiciliar, porque Petrópolis tem esse perfil de idoso muito idoso. Então, @marianasilveira.geriatria. Só entrar e vai ser um prazer a gente continuar esse bate-papo por lá também. Obrigado, Mariana. Obrigada, Luiz. É isso, pessoal. Terminando mais um Fala Doutor. Fiquem com Deus. Obrigado. TVC, a TV do Correio da Manhã.